Leitura do livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, de Pietro Baldi. Capítulo A música, a vida dupla. O capítulo anterior deu-nos apenas ligeira ideia da maravilhosa simetria de impulsos e da correspondência de ritmos orientadores da ordem de que se compõe o funcionamento orgânico do universo. Nossa vida é força que navega em um oceano de forças. Toda força é vontade que a anima, pensamento que inteligentemente a dirige, é tipo de vibração, é radiação. Tudo se move, ouve, registra, recorda e responde. Apesar de algumas cacofonias, tudo se harmoniza em maravilhosa sinfonia, tudo se articula em grandiosa arquitetura de ritmos. A ciência deixa-nos tão somente entrevê-la. O homem, para percebê-la, apenas dispõe de sentidos embotados e dela tem ideia muito vaga. O tato, sentido totalitário, fundamental, nos dá sensação ampla, mas genérica e elementar. Os outros sentidos, derivação específica e especialização do tato, permitem contatos mais íntimos e perfeitos com o ambiente. Assim, o gosto constitui aperfeiçoamento do tato, o olfato é a especialização do gosto, o ouvido deriva do olfato, a percepção da luz origina-se da percepção do som. Na ascensão, a ordem, progressão evolutiva. Ao progressivo aperfeiçoamento do sentido correspondente, quanto ao dinamismo, a transformação da quantidade em qualidade. O comprimento da onda diminui à proporção que a frequência aumenta. Por essas poucas portas abertas, penetra vasto mar de ondas, mas o restante nos escapa à percepção. Quem sabe quantas irradiações mais estão vibrando no ar, chamando-nos, e não sabemos captá-las. O resto parece-nos silêncio e trevas. Quanta vida e quanta beleza nos passa despercebida. A ciência, descobrindo novos métodos de registrar vibrações, oferece-nos uma espécie de sentidos artificiais que nos abrem novas vias sensórias. Rasgam-se novas clareiras iluminadas, depois trevas, o inesperado, como antes interminável. A matéria se evapora, diremos mesmo, espiritualiza-se em nossas mãos. Sua composição química não basta para esgotar o conhecimento de sua natureza. No universo, tudo está animado de vida, de inteligência, de relações e de trocas. Toda individuação tende a sintonizar com o ambiente e a reagir, impondo ao ambiente essa sintonia. Modificando e modificando-se, tende-se à concordância, à recíproca mimetização ritmíca. Pôr-se de acordo com a ordem é o caminho que oferece menor resistência e dá maior rendimento. É a tendência constante e a resultante final que a estrutura do sistema de forças necessariamente impõe. Por maiores que sejam os antagonismos, tudo não passa de coexistência, de sensações recíprocas, de vibrações em comum. A coexistência no mesmo ambiente implica a inevitabilidade das trocas e, por isso, a reciprocidade das influências exercidas. A relatividade de cada qual implica a necessidade de procurar nos outros, para alimentá-la, o próprio complemento. Assim, antes ou depois, tudo se adapta por força de concordância recíproca. Por maior que seja o desacordo, acaba por dissolver-se, harmonizando-se no consenso. De fato, embora dividido pelo individualismo, está ligado por essa complementariedade. Embora afastado e separado pela antipatia e repulsão existente entre semelhantes, é reaproximado e reunificado pela simpatia e atração que se estabelece entre contrários. A estes contatos, cada qual corresponde conforme sua sensibilidade. Evolução é sensibilização, isto é, dilatação contínua das vias da percepção, bem como do poder e da alegria de perceber. Cada um reage conforme suas particulares capacidades seletivas e de sintonização. Assim, o musicista, para as ondas sonoras, o
pintor para as ondas luminosas, o pensador para as ondas psíquicas, o romântico para as ondas vitais do amor. Quanto mais a vida é espiritualmente profunda, mais nos dá o senso de ritmo e transforma o ser em concerto de harmonias. No gênio, triunfa a exuberante riqueza de percepção, a hipersensibilidade abre tantas portas à ressonância, as irradiações penetram e os seus registros se amontoam febrilmente. Onde o homem comum percebe poucas sensações e 2 ou 3 ideias com que enfeita o simplismo esquema de sua vida, o gênio deve saber movimentar-se, orientar-se, cair e levantar-se, em meio da vertiginosa complexidade de sua imensa orquestração perceptiva. Todo esse movimento origina-se de desequilíbrio que procura, enquanto isso, buscar o seu equilíbrio. Se aquele constitui o impulso motor, significa também transitória mudança de fase, instrumento de evolução e acaba sendo, naturalmente, reabsorvida no equilíbrio. Embora haja desordem na superfície, na camada mais profunda reina a harmonia a que todas as coisas tendem, e o ser mais evoluído mais se lhe aproxima e mais ascende. A sintonização rítmica é o estágio final de todas as alterações dinâmicas. Encontrado o equilíbrio, o objetivo foi atingido, o problema está resolvido, o ser fica saciado e o movimento cessa, para recomeçar em plano mais elevado e em desequilíbrio mais complexo, por isso em movimento, e assim por diante. Seu dinamismo é consequência do desequilíbrio, este por sua vez deriva do dualismo existente em cada ser e implica unilateralidade, isto é, carência, que o torne completo e por isso o incita ao movimento em busca de complemento. Mas se a natureza nos onera com a necessidade para que ela nos constranja ao movimento e assim façamos experimentos e evoluamos, propicia-nos também os meios de satisfazê-la. Há sempre outro termo apto a dar-nos riqueza necessária para realizar-nos troca e conseguirmos satisfação, apenas tenhamos tido o trabalho de encontrá-la. Assim, os seres estão fraternalmente unidos e o universo pode organizar suas construções de relações, seus edifícios de forças. Assim, tudo se move e se renova, foge à cristalização e no movimento se torna possível a evolução. Todas as coisas são movidas por essa combinação de altos e baixos, de qualidades inversas e complementares. Cada termo vai procurando reequilibrar-se no seu contrário e assim encontrar repouso. Desse modo, todo elemento se liga a seu posto e por isso, até mesmo no árduo trabalho de alta elaboração, é arrastado rumo à evolução. O progresso está implícito no sistema como resultante e o estado de equilíbrio representa a evolução acabada, estado de paz que é a fase final de todas as guerras da luta pela vida. Na natureza, os objetivos existem para serem atingidos. O universo atual está em fase de desequilíbrio, base do dinamismo criador, e isso significa que está em fase criadora e evolutiva. Para as forças e os fenômenos que o conseguem, o equilíbrio representa a fase de chegada, de satisfação, de repouso final, em terreno que jamais permanece inoperante e sossegado. Por isso, é também fase de morte e em seguida de superamento. O equilíbrio entre os dois contrários pode, com efeito, ser perturbado pelo menor choque, porque as forças do universo estão perfeitamente entrosadas. Então, os equilíbrios se rompem para se porem de novo em movimento, como desequilíbrios, até recuperarem novos equilíbrios de paz. Mas, a cada união e a cada troca, também corresponde nova prova e nova experimentação. A volta ao trabalho, após o repouso, significa superamento do passado e trabalho mais produtivo, mais sábio, mais profundo. Assim, toda necessidade, desequilíbrio, esforço e criação se relacionam estreitamente. Desse modo, a luta e a dor constituem instrumentos de evolução, isto é, construtores de equilíbrio, de ordem, de harmonia.
Trata-se de cadeia de movimentos necessariamente ligados em série até que atinjam seu objetivo. O estado de determinismo é, portanto, apenas a parte conclusiva, o ponto de chegada em que o livre-arbítrio deixa de oscilar, cristalizando-se nas qualidades adquiridas e, em consequência, perde, em determinado campo, a sua função e razão de existir. Agora as qualidades estão bem caracterizadas e fixadas e já funcionam por simples automatismo, como se fossem instintos. Concebido dessa maneira, o funcionamento do universo adquire significado musical. Quanto mais profundamente observamos, mais evidente nos parece a sinfonia dos ritmos. Podemos exprimi-la de muitas formas: geometria, matemática, artística, poética, musical, filosófica, heróica, moral. Mas é sempre a mesma ordem que se revela como ritmo no tempo e simetria no espaço. Ordem que, dinamicamente, é equilíbrio, moralmente justiça, artisticamente beleza, humanamente bondade. Arquitetura, poesia, música, a própria bondade, tudo é ritmo. Há pensamentos musicais, sistemas morais que, como o Evangelho, sintonizam com os mais sublimes ritmos do universo. Isto é, mais próximos da ordem divina. A palavra de Cristo está saturada de vibrações construtivas e vitais. O gênio, porque sabe encontrar relações novas entre as coisas, revela-nos novas harmonias e nos aproxima do pensamento de Deus. A música dá-nos alegria porque nos patenteia a ordem que constitui a essência mesma da divindade e condiciona a felicidade suprema. Tudo quanto é harmônico nos eleva, melhora, dá-nos a paz e o equilíbrio. Há tanto ritmo num teorema de geometria como num cálculo matemático, nos processos dinâmicos e nos químicos, nas leis físicas e nas leis morais, em astronomia como na estética e em filosofia, tanto num raciocínio como num destino. No universo, um tipo fundamental de vibração ressoa e multiplica-se em 1000 tonalidades, alturas e dimensões. Os esquemas basilares são simples e, repetindo-se, vão se diferenciando e multiplicando ao infinito. Por isso, todas as coisas guardam estreita analogia entre si. Não é por nenhum acaso que, para descobrimento do desconhecido, tanto se recorre em a grande síntese, como fazemos aqui, ao princípio da analogia. O espírito adere instintivamente à alegria do ritmo quando se percebe terminar as asperezas da luta e as dolorosas dissensões do caos. Toda harmonia é uma festa, pois nos eleva, nos aproxima de Deus, centro e irradiador de todas as harmonias. O paraíso deve consistir em nos sintonizarmos com ritmos sublimes do universo. O problema da felicidade talvez seja apenas questão de sintonia, ou seja, de colocar-se em fase com radiações superiormente harmônicas. Esses conceitos podem lançar nova luz sobre o problema da evolução da arte e especialmente da música. Podemos assim tecer agora considerações mais profundas a respeito de alguns de seus aspectos, de que aliás já falamos no último capítulo de A Grande Síntese, a Arte. Nele dissemos o seguinte em relação à música: nossa atual fase artística consiste no aniquilamento, no abandono da forma. Estais na última fase de queda. O progresso artístico não passa, em substância, de processo de harmonização. Como todas as coisas, a música moderna evolui em profundidade. Em sua terceira dimensão de sinfonia, o futuro consiste em continuar tornando cada vez mais a estrutura sinfônica. Aprofundemo-nos. Se observarmos a música de nossos dias, principalmente se a relacionarmos com a que a precedeu, verificamos separação, diversidade e desacordo fundamentais. A música de ontem nos aparece como música resolutiva, estágio final de pacificação. A de hoje, no entanto, surge como música revolucionária, estágio inicial de luta, predominando a dissonância, o desequilíbrio dos ritmos e dos tons. No campo artístico,
temos o atual ciclo biológico como manifestação viva de destrucionismo, de decadência moral, de queda evolutiva no materialismo, de espiritual estridor humano, afastando-nos dos superiores ritmos divinos. É revolução, ruína, destruição que podem transformar-se em reconstrução, com elementos novos, de bases mais amplas e objetivas, dirigidas para fins mais elevados. É sem dúvida luta e esforço, também desordem, mas representa no caos abundância de novas relações, de que surgem novas possibilidades. Essa é a característica de nossa época, ao mesmo tempo infernal, perigosa e notável. Até há poucos anos, a música constituía processo harmônico em que o choque sonoro tendia à composição amigável, à solução pacífica. A música moderna, expressionista, tende, pelo contrário, a estado em que predominam a inimizade e a luta. Modernamente, a fadiga de colocarmos-nos acima de acordo fundamental, resolutivo, pacífico, calmo, não é mais flutuante, entremeado de contínuas pausas para descanso. É isso sim, desesperado impulso que não consegue mais resolver-se e aclamar-se num acordo. A dissonância se transforma de exceção em regra. Os choques continuam, acumulam-se, perseguem-se numa luta sem tréguas. Daí nasce um estágio de tensão permanente, de irredutível hostilidade que desenvolve ao máximo o dinamismo das correntes sonoras, por um lado, e se reduz a simples paroxismo de instabilidade tonal que dá o sentido revolucionário da desordem caótica, por outro. Isso está agravado pela instabilidade rítmica, mudança de ritmo, hoje muito em moda. Existe aí, sem dúvida, abundância de elementos novos, mas ainda no informe erutivo, no estado caótico de desequilíbrio, isto é, na posição mais afastada daquela harmonização que constitui elemento evolutivo e representa o grau de evolução artística. Verificamos, pois, a existência de duas tendências contrárias, outra manifestação da lei do dualismo. Luta acirrada e mais viva, e a luta, sem dúvida, serve de base à criação. Verificamos inegável intromissão de fatores novos na moderna arte musical, em que surgem novos recursos e se manifesta ampliação de bases construtivas. E isso constitui benefício, germe de progresso. Mas aí verificamos também a existência de estados de desequilíbrio, que esse pode ser dinamizante e por isso genético. É desordem também, e a desordem significa involução, ao passo que a ordem quer dizer evolução. Eis a grande questão. Saberemos dominar essa desordem, transformando-a em ordem? Esse dinamismo terminará em construção ou em destruição? O gênio humano terá o poder de torná-lo genético, disciplinando-o em construções superiores? Saberá reequilibrar esse ameaçador desequilíbrio no plano de harmonias mais sublimes e complexas? Ou então, a corrente modernista nos prenderá os impulsos e arruinará completamente a arte. Hoje, sem dúvida, vivemos como se fôssemos vulcão ativo e a música atual constitui apenas um momento da psicologia de nossa época que, em qualquer ramo de atividade, apresenta-se como desesperada tentativa para encontrar valores novos. Atualmente, ao invés de próximos, estamos muito afastados da sistematização e da alegria da harmonização. Estamos hoje em pleno período de retrocesso e destruição que nos lembra o descrito no capítulo 22, Tempestade, deste volume. Esse estilo musical pode ser tolerado apenas como fase preparatória e de transição. O futuro da música não reside na desarmonia, mas na complexidade e profundeza. Ao contrário, se não voltarmos a percorrer esse caminho, o único aberto à evolução musical, também do ponto de vista musical, afundaremos na barbárie. Essa liberdade exagerada de ritmo significa ruína da ordem, decadência e destruição. Depois dos grandes clássicos, não houve mais boa música. Não temos frequentemente senão
cerebralismo, lucubração, artifício intelectual sem inspiração alguma, virtuosismo técnico, isto é, paródias, sucedâneos, degeneração. Talvez estejamos agora na parte mais baixa da onda, na noite escura que precede a aurora. Assim crescemos e esperamos. Ouvido acostumado às velhas arquiteturas musicais, que, embora mais simples, alcançaram alto grau de equilíbrio, suporta com dificuldade, sem dúvida, essa espasmódica e caótica mudança de fase dos ritmos e do choque dessa dolorosa ruína estética. E o espírito, para aderir e aceitar, espera que tudo se reordene nos novos equilíbrios. Não somente a música, mas a arte em geral corre perigo. E, infelizmente, isso não acontece apenas com a arte. Esses desequilíbrios significam a intromissão de novas forças, mas se não soubermos dominá-las, arriscamo-nos ao enfacelamento completo. Saberemos, sob o fardo dessa riqueza nova, subirmos em direção ao objetivo final da vida e da arte, que é a harmonização? As revoluções devem saber resolver-se em novos ordenamentos, exatamente para conquistá-los, elas surgem. Apenas isso pode justificá-las. Tudo quanto hoje se faz está condicionado e depende de se alcançar o domínio da ordem sobre a desordem, para que a violência revolucionária se enquadre e a tentativa dê resultado, a inspiração retorne e o espírito se sintonize de novo com os grandes ritmos da vida. Nossos antepassados, mais simples do que nós, haviam-no alcançado. Somos mais ricos e complexos, mas devemos saber ganhar a luta e realizar o imenso trabalho de progredir e consegui-lo também. Até mesmo o problema da arte se nos apresentou sob a forma de antagonismo de forças em que atua o universal dualismo da lei. Equilíbrio e desequilíbrio, luta, harmonização, presumem sempre esse dualismo, binômio de forças, princípio que está sempre nas raízes da gênese e da evolução. Para onde nos voltemos, sempre os dois termos opostos se atraem e se repelem, se amam e se odeiam. Duas vidas, a interior e a exterior, dois tipos humanos, o involuído e o evoluído, dois ritmos, um longo e lento, outro breve e rápido. No começo deste capítulo, falamos ligeiramente das diferentes vias sensórias por onde os ritmos do ambiente penetram na personalidade humana. Mais uma vez, dois termos, dois mundos, o íntimo e o exterior, o eu e o universo. Qual dos dois o maior? Ninguém pode negar que, assim como o mundo exterior, o mundo interior seja imenso, infinito abismo. Os dois impulsos se chocam e se combinam, e daí nasce a vida, luta criadora. O universo irradia e exerce pressão para, através dos sentidos, penetrar no eu. O eu recebe, experimenta, adapta-se, assimila, irradia e reage, para, por sua vez, penetrar e assim dominar e plasmar o ambiente à sua imagem e semelhança. Dupla irradiação, portanto, do mundo exterior para o interior e vice-versa. A lei de dualidade, a coexistência dos dois mundos e da sua atividade, enfim, essa dupla irradiação deles, faz-nos pensar na existência de partes inversas e complementares das vias sensórias já referidas, de canais de saída que lhe correspondam e fiquem em sentido contrário ao dos canais de entrada. Faz-nos pensar, também, na possibilidade de inversão das vias sensórias que passem a percorrer o caminho sensorial também do interior para o exterior. Até agora vimos o movimento dessas irradiações apenas em uma direção, do exterior para o interior. É lógico que, por necessidade de equilíbrio, deva também existir o movimento em sentido contrário. Paralelamente, na natureza material dos canais de entrada, deveria, nos de saída, assumir forma espiritual. A sinfonia dos ritmos complica-se. Examinemos o problema agora. Veremos então novos aspectos do funcionamento da lei de dualidade. Isso diz respeito, inclusive, à arte,
que através da inspiração vai até as fontes íntimas para vivificar-se. Beethoven era completamente surdo quando escreveu a Nona Sinfonia. Morreu com 57 anos, 1827, e com 29 começou a ficar surdo. No entanto, a impossibilidade de ouvir não interrompeu a produção genial. Parece mesmo haver cooperado para sublimá-la, tanto assim que seus trabalhos vão mostrando-se mais inspirados à proporção que a surdez aumenta. Contudo, tinha ele de ouvi-las. Senão, como poderia concebê-las, valorá-las, trabalhá-las? Beethoven as ouvia, embora simples sensações, com a mesma nitidez e exatidão que a percepção exterior permite. Sua percepção era, pois, diferente, mas de igual poder, canalizada por outras vias, as vias interiores. A atividade do musicista, que era a maior possível exatamente no campo de ação do órgão deficiente, mostra-se independente dele. A concepção, é claro, vinha inspirada de dentro de sua personalidade, mas, como essa concepção se transformava em percepção e através da sensação conseguia o controle. Este caso faz-nos pensar no daquele homem que, para degustar qualquer prato, apenas se limitava a ler um tratado de culinária. Pode as vibrações que excitam os órgãos dos sentidos provirem de dentro e não de fora? Parece que os próprios sentidos podem ser impressionados por dois lados, dualismo, isto é, por vibrações vindas de fora e por vibrações oriundas de dentro. E mais ainda, pelo fato de não funcionar o órgão externo de modo algum isola a consciência do indivíduo, mas ao contrário, estimula-o a compensar-se, buscando outros meios de comunicação. Parece, outro sim, que nessa troca o sentido ganhe em refinamento tudo quanto perde em objetivismo e materialidade, e finalmente que as vibrações podem usar vias imateriais de comunicação. Embora continuem sendo do tipo correspondente aos vários sentidos, assume elas forma bem mais sutil, espiritualizam-se e concomitantemente a produção do gênio se sublima e espiritualiza. Além do mais, parece que a compreensão ocasionada pelo fechamento das janelas dos sentidos, abertas do lado físico para fora, aumente e corresponda à capacidade receptiva, por motivo de abertura de janelas sensórias do lado psíquico para dentro. Já observamos esse fenômeno de compensação na dor como instrumento de evolução, no enfraquecimento físico agindo como elemento de sensibilização, compensação, aliás, que facilmente se observa no desenvolvimento orgânico e psíquico. O braço ou a perna renascentes são sempre mais fortes e os infelizes quase sempre mais inteligentes. A natureza, de estrutura bipolar, equilibrada, consegue desse modo compensar-se, remediando as suas imperfeições com um esforço que leva ao lado correspondente ao de sua debilidade. A vida, se lhe fecham as portas da expansão, retrai-se, volta-se para si mesma e, ao invés de crescer horizontalmente, cresce em profundidade, em outra direção e segundo outra dimensão. Realiza desse modo outros experimentos, adquire qualidades diferentes. A duplicidade de sua estrutura permite-lhes afirmar-se igualmente, realizando-se de acordo com desenvolvimento diferente. Nosso corpo, isto é, a parte que vemos, é apenas a metade do organismo humano. Como decorrência da aplicação da lei de dualidade e dos princípios acima expostos e dela derivada, a outra metade deve possuir características inversas e complementares. Uma das metades é matéria, a outra é espírito. Comunica-se com dois mundos e pode-se perceber suas vibrações inversas recebendo de dois lados e por duas vias, isto é, por percepção fisiológica direta e percepção espiritual inversa. Trata-se de duas vias que disputam entre si o predomínio sobre a personalidade, porque são complementares, se completam, mas sendo contrárias, reciprocamente se excluem.
Assim, quando a vida física sensória adormece no sono, no transe, ou se debilita em razão de moléstia ou velhice, como já observamos, então a vida psíquica pode revelar-se e fugir com mais nitidez na tela da consciência. Observemos o duplo funcionamento dos sentidos. Os dois mundos vibram e irradiam nas duas direções opostas em que a vida se desenrola. Examinemos primeiro a percepção visual, ou a acústica, olfativa, tátil e assim por diante. É bem conhecido o processo óptico por força do qual a imagem se reproduz na retina, mas invertida, e depois é transmitida ao cérebro pelo nervo óptico e finalmente percebida na posição normal. Onde o mundo físico termina, o mundo psíquico principia. O órgão central é o cérebro, suspenso entre dois mundos, como um diafragma sensível capaz de registrar as vibrações provenientes de um e de outro. Este órgão, porém, não basta para realizar a síntese visual. Mas, afinal, com que vemos? Não vemos com os olhos, de fato, percebemos. Já na posição normal, a imagem que, invertida, se forma na retina. Não vemos apenas com o cérebro, porque, se causarmos alteração no nervo óptico, não percebemos coisa alguma, embora a imagem continue a formar-se na retina do olho intacto. E se os órgãos permanecem intactos e livre o caminho até o cérebro, isto basta para que o fenômeno da visão se realize? Mas, e se o espírito está distraído, com a atenção voltada para outro objeto? Preocupado, é colhido de surpresa, não se interessa em ver ou não quer ver, ou a vibração, por ser habitual, não lhe atrai mais a atenção. Nesses casos, a visão não se verifica. E, no entanto, o fenômeno óptico é mecânico, consiste na transmissão de vibrações que, se encontra caminho livre, chegam automaticamente ao cérebro. A vibração atingiu o cérebro, foi registrada e, no entanto, não realizou a visão. Quantos atos automáticos, secundários, desse modo continuamente escapam à nossa consciência? A visão, a que o eu percebe e sente, não se dá, então, no cérebro, mas além do diafragma, bem mais longe, do outro lado da vida, o lado imaterial, isto é, no espírito. Durante esse trajeto é que deve dar-se alguma transformação nas vibrações. Dessa transformação derivaria o fato, de outro modo inexplicável, de que a imagem readquira a posição normal. A ciência não vai além das células nervosas cerebrais, mas além dos órgãos de recepção, olho, de transmissão, nervo óptico, e registro, cérebro, o caminho deve continuar até o objetivo final, a sensação. Só o espírito sente. Através de todos esses transformadores intermediários, a vibração é filtrada, destilada, cada vez mais desmaterializada, porém não para. Quem a aprendeu e a faz sua é, no espírito, a consciência. Quando, porém, se chega ao cérebro, o organismo físico termina. De que modo se pode, partindo daí, prosseguir a caminhada até o espírito? Como e através de que vias pode estabelecer-se comunicação? Chegadas ao diafragma, que está suspenso entre dois mundos, dá-se nas vibrações a transformação própria da passagem de um mundo material para um mundo imaterial. Depois que o cérebro é ultrapassado, o telegrama com fios se transforma em telegrama sem fio. A vibração, como acontece na transmissão radiofônica, liberta-se do suporte de seu condutor e, apoiando-se apenas no éter, torna-se livre, radiante. De modo que o cérebro se relaciona com duas formas de vida, a material e a espiritual. A primeira o atinge através de vibrações canalizadas pela rede do sistema nervoso. Com a segunda, ele se comunica por meio de radiações e liberdade no espaço. O cérebro não é, portanto, apenas a central nervosa em que se coletam em síntese as correntes elétricas do organismo físico, mas é também estação transmissora parecida com estação de rádio ou de televisão. Eis como o cérebro se liga ao termo final de todo o percurso, o espírito. Só agora está completo o caminho que vai do objeto exterior ao eu cognoscente.
Aqui estão os vários pontos do trajeto completo: objeto exterior, cristalino, retina, nervo óptico, cérebro, espírito. A proporção que progride, a corrente dinâmica sofre várias transformações até atingir o cérebro para poder continuar progredindo. Já agora no reino espiritual, desmaterializa-se, adquire forma radiante, isto é, a forma característica do espírito, pois para que possamos comunicar-nos com os outros, temos de falar a mesma linguagem. Qualquer um pode facilmente imaginar e fazer o gráfico representativo desse percurso. Assim, por esse caminho e através dessas transformações, a percepção sensória pode chegar ao espírito. A verdadeira visão não se realiza, portanto, no cérebro, mero diafragma intermediário e transformador de energia, mas acima dele, do outro lado do binômio vital. De fato, a síntese ótica final é muito mais do que simples registro cerebral. Enquanto no particular existe a forma receptiva da vida, no outro lado, no da matéria, do organismo físico e dos seus vários órgãos, inclusive o cérebro, o estágio final é processo sintético, unitário, é juízo, confronto, coordenação e reação. O cérebro apenas registra e, desempenhando o papel de secretário ou escrivão, encarrega-se da conservação mnemônica. Só no espírito, a que o cérebro é órgão subordinado, é que se realiza esse trabalho complexíssimo e laborioso. Movem-se as forças imateriais, inteligentes e conscientes, que tudo sabem, querem e dirigem. O cérebro está para o espírito, assim como o olho está para o cérebro. Só o espírito diz, eu. O cérebro não pode dizê-lo porque não passa de um órgão. Através dos condutores elétricos do organismo, dá-se certamente a confluência de suas correntes dinâmicas, sua concentração na periferia capilar em contato com as células e a mistura dessas correntes todas. Mas a síntese totalitária pertence ao eu e não ao órgão. Há muitos órgãos e funções, mas o eu é único. Não é instrumento guiado, mas centro que guia. Apenas ele é consciente. Todo o trajeto precedente não passa de inconscientes movimentos automáticos. No espírito, a vibração, que se tornou radiante, atingiu o termo final, depois de, para atingi-lo, haver passado por vários graus de transformação, através de vários órgãos especializados, de capacidades e funções diferentes, e depois também de haver percorrido o caminho de que um trecho está no mundo e outro trecho está no outro, embora os órgãos se relacionem estritamente e as fases sejam contíguas e sucessivas, de modo a formar um caminho desembaraçado e contínuo de um extremo a outro. Com isso, a primeira metade do trajeto foi percorrido e o período de ida está completo e acabado. Nada mais nos resta senão examinar a segunda metade do circuito, isto é, o período de volta, a parte inversa e complementar, em que a primeira se completa e cuja existência é indicada e imposta pela universal lei de dualidade. Portanto, observemos agora como a corrente se move em sentido contrário, desse modo completando o ciclo. Gerador de vibrações não é somente o mundo exterior, mas também o mundo interior. O mundo imponderável de personalidade é muito mais vasto e rico que os fenômenos tangíveis. Não o vemos, muito embora lhe saibamos da existência. Representamo-lo por imagens que nos revelam no campo das sensações e nos mantêm unidos em torno do mesmo modo de sentir. Se essas imagens fossem vazias de significado, não subsistiriam. Se subsistem, é porque são animadas por uma realidade interior, per se estante, sustenta-se por si mesma, que de algum modo percebemos e com que instintivamente concordamos. Ouvimos dentro de nós a voz do imponderável, exprimimo-la por meios de símbolos. Através deles, exprimimos nossa sensação e assim entendemos-nos uns aos outros. Esses símbolos continuam vivendo entre nós e evoluem conosco. Conhecemos e somos capazes de reconhecê-los.
por detrás deles palpita a realidade que sentimos e eles nos manifestam. Não importa que essa realidade se situe no imponderável, continua sendo realidade a si mesmo. Os símbolos desempenham precisamente a função de materializá-la no campo do sensível, isto é, de torná-la capaz de impressionar-nos os sentidos através da via normal de percepção sensória de que já falamos. As imagens não constituem, portanto, simples imaginação e forma inútil, mas têm alma e ela nos fala. São projeções tiradas do mundo espiritual sobre o nosso, formas materiais que revestem as figuras imateriais. Trata-se de percepções que, por via contrária da normal e a ela oposta, derivam daquele mundo interior que ninguém pode ver com os olhos da carne, mas é visto perfeitamente pelos do espírito. Como podem, no entanto, a vibração e a sensação descer do mundo espiritual até este mundo material? Que caminhos percorrem para atingirem nossos órgãos sensórios? A posição inversa que os dois mundos guardam entre si contém implicitamente e nos mostra, ao lado de um caminho, o que segue direção contrária. Já examinamos a estrada de volta, a fim de constituir a indispensável segunda metade do circuito completo. Também já tivemos ocasião de examinar o percurso que vai do exterior para o interior. Consideremos agora o percurso contrário, isto é, o que caminha de dentro para fora. Neste caso, o trajeto por nós já considerado em sua posição normal se inverte, assume posição inversa e passa a percorrer nesta ordem os seguintes pontos: espírito, cérebro, nervo óptico, retina. Aí, a fonte da corrente dinâmica não se situa mais no ambiente material externo, mas sim no ambiente espiritual interno. Não emana do objeto, mas do sujeito. O processo se inverte totalmente e as transformações não se realizam no sentido da desmaterialização, e sim no da materialização. A corrente que provém do espírito é em princípio radiante e o cérebro não é mais aparelho transmissor, mas apenas receptor, exatamente como se fosse um aparelho de rádio ou de televisão que capta essa energia radiante para que em seguida, percorrendo a rede nervosa, possa através de nervo óptico atingir a retina. Desse modo, a imagem, passando através de vários órgãos transformadores, pode chegar ao mundo material e assumir-lhe as características. Portanto, os dois mundos, o do espírito e o da matéria, o imponderável e o tangível, comunicam-se. Ao primeiro chega, como representação imaterial, o equivalente da forma material. Ao segundo chega, como representação material, o equivalente da forma imaterial. Assim, através de uma série de trocas, o conteúdo de cada um dos mundos se derrama no outro, no qual, embora transformado, encontramo-lo sempre. A estrutura desses dois mundos contíguos e comunicantes não é idêntica. De um lado temos um meio sensório analítico, de outro uma forma sintética unitária. De um lado, o cérebro se ramifica por todo o corpo através da rede nervosa, como se quisesse polvilhar de células nervosas sensitivas para captar todas as vibrações do ambiente. De um lado, temos os canais especializados das vias sensórias, a captação analítica, particular, definida, concreta, enquadrada nas dimensões do espaço e do tempo, canalizada e dirigida para vias cada vez mais centrais. De outro lado, o espírito sintetiza e unifica no eu todas as sensações. Os canais cedem o lugar a livres radiações sem fio. A captação torna-se sintética, geral e material em dimensões superespaciais e supertemporais, tendo como resultado final, elaborado e destilado ao longo do trajeto da recepção sensória analítica do plano material. A vibração pode percorrer a estrada nos dois sentidos, com resultados diametralmente opostos. Naturalmente, percorre a via filosófica comum que transmite ao espírito os estímulos do ambiente. A outra via é menos conhecida, menos comum, mas existe. Quando a vibração percorre o caminho em sentido inverso,
transmite ao ambiente os estímulos do espírito e nasce de movimentos da alma que todos nós conhecemos muito bem, pois, embora não possamos vê-los, sentimos-los profundamente. Se, porém, a inversão do circuito sensório é excepcional, todas as nossas manifestações vitais não provêm do interior? Em que consiste nossa vida senão em contínua manifestação de nosso espírito? Ao lado de cada uma de nossas atividades exteriores, existe a correspondente atividade interior, que a dirige e guia. Sem a segunda, a primeira não poderia existir. Assim, ao lado de cada ação nossa, existe a correspondente reação interior. O movimento exterior penetra na parte de dentro, imprimindo-lhe e gravando nela as suas características, assim como o movimento interno passa para o lado de fora, manifestando-se em infinidade de expressões. Voltemos, porém, ao caso particular do fenômeno óptico e observemos-lhe como funciona em sentido inverso. A vibração originária constitui desta vez um estado do espírito, um fenômeno do imponderável. O primeiro trecho do percurso não se faz através de condutores, mas funciona por via radiante. Desse modo, são atingidas as células cerebrais, nada mais, nada menos do que aparelhos radioreceptores. Aqui, as radiações, além de serem captadas, transformam-se ao primeiro contato com a realidade concreta, isto é, revestem-se de imagens, assumem o aspecto de representação do mundo material. O abstrato dramatiza-se, o genérico especifica-se, exemplificando-se como um de seus casos particulares, pois, enquanto o período inverso representa o processo de espiritualização, este representa o processo de materialização. Do cérebro até a retina, a vibração se define e concretiza ainda mais, até chegar à sua forma óptica, que corresponde à forma física. Assim se chega à formação da verdadeira imagem na retina. O olho realmente registra projeção que não provém do exterior, mas do interior, embora com idênticos resultados visuais. Tendo a corrente percorrido o percurso todo, de um polo a outro, o período, não importa se positivo ou negativo, nem que em direção se desenvolve, está completo e o sujeito sente sensação semelhante à normal, de modo que ele acredita estar vendo no espaço, sob forma concreta e vinda do ambiente exterior, aquilo que não passa de projeção materializada de uma forma imaterial, impossível de encontrar naquele ambiente. Tudo isso é levado à conta de alucinação, isto é, algo de irreal, produto de estados patológicos. No entanto, nada se tira à normalidade do fenômeno, a sua qualidade de fato natural e a veracidade da sensação que, em lugar de constituir a expressão do mundo exterior, como acontece nos casos mais comuns, é tão somente a expressão do mundo interior. Assim, nas visões, a imagem efetivamente se forma na retina, como no caso de Bernadette de Lourdes, de mesmo modo que em relações às vozes, caso, por exemplo, de Joana d'Arc. A vibração acústica se forma no ouvido, a mesma coisa se diga quanto aos outros sentidos. A única diferença consiste em que não vem de fora a excitação, mas de dentro, o que, aliás, pode-se compreender facilmente porque ambos os mundos estão repletos de energias em plena atividade. Como o mundo interior não é, também o mundo exterior, igual para todos, isto não são muito diferentes das capacidades espirituais, visto que são muito diferentes as capacidades espirituais e o grau evolutivo. Explica-se desse modo porque, nesses casos, a sensação visual, auditiva, etc., é absolutamente pessoal e incomunicável, isto é, seja capaz de captá-la apenas o sujeito que se encontre em condições adequadas. Desse fato, deriva a desconfiança que ele provoca e a pecha de patológico que gratuitamente lhe atiram. Tudo isso pode completar as observações do volume As Noures, estudo crítico da técnica receptiva
com que se escreveu a grande síntese. Agora podemos explicar melhor o fenômeno da inspiração. Trata-se de captação de noures ou correntes de pensamento que emanam de centros espirituais e ficam vibrando no espaço. Ainda neste caso, o fenômeno se dá por via radiante. Mas o receptor não é mais o cérebro, mas o espírito do indivíduo que recebe, e exatamente para pôr-se em condições de captar essas correntes, deve, antes de mais nada, colocar-se em estado de vibração harmônica ou sintonização. O mesmo fenômeno pode dar-se entre os espíritos de 2 ou mais homens vivos. Ao invés de se comunicarem pelo meio mais demorado, projetando o pensamento através do cérebro, nervos, órgãos vocais, da palavra, inclusive preferem transmitir e receber diretamente por via radiante, muito mais rápida, pela empatia. Assim, o impulso psíquico pode partir de outros eu, não importa de encarnados ou desencarnados. Nessa primeira fase, o pensamento está em estado radiante puro. Assim, determinada por causas próprias ou alheias, a vibração que se faz sentir num espírito deste centro e da maneira já explicada, transmite-se ao cérebro e aos outros órgãos sensitivos. Nem todas as percepções, especialmente as de ordem superior, devem percorrer para serem sentidas todo o período de retorno até chegar ao órgão sensório. Pelo contrário, podem deter-se nos primeiros estágios da transformação se mostrarem suficientes. No caso de tratar-se de conceitos, basta para serem percebidos que o cérebro os capte. Especialmente quanto aos intelectuais, torna-se desnecessário, em absoluto, que entre em jogo as vias sensoriais. Assim, na captação noúrica, o pensamento desce do mundo espiritual, onde se encontra tanto a fonte transmissora como o eu receptor, que primeiro funciona como antena e depois como transformador. Isto é, canal em que se realiza o processo de materialização da ideia, processo diametralmente oposto ao normal, que consiste na espiritualização da percepção sensitiva. O primeiro desses fenômenos encontramos-lo na fé, na arte, na intuição, na inspiração, nas revelações. O cérebro, portanto, é órgão bipolar e diafragma central que, suspenso entre duas vidas, pode ser percutido pelas duas opostas aparências da realidade. Observemos mais um pouco. De acordo com a capacidade do ser, as correntes podem mover-se numa ou noutra direção. Geralmente, por serem os indivíduos mais desenvolvidos física do que espiritualmente, a vibração vai da matéria ao espírito. Excepcionalmente, porém, as correntes podem movimentar-se ao ponto de provocar em sentido inverso a projeção sensorial quando o indivíduo é espiritualmente forte, em compensação fisicamente fraco. Esse fato, aliás, já foi por nós devidamente frisado. Para inverter a direção da corrente, torna-se necessário que também seja inversa a potência dos dois termos extremos. O gênio, o artista, o santo, na qualidade de seres inspirados, são espiritualmente fortes, superiores à média e pertencem ao tipo evoluído. Na vida vegetativa do involuído, não é possível nem concebível essa reversão de sensibilidade. O indivíduo normal geralmente conhece e vive apenas a primeira metade do fenômeno, pois é limitado, atrófico e por isso funciona muito mal em relação ao espírito. Os tipos desenvolvidos, porém, conseguem perceber em ambas as direções e tomar consciência não só da vida material projetada no espírito, mas também da íntima vida espiritual percebida como projeção sensorial. Podem, desse modo, viver não apenas uma vida, a vida vegetativa, a mais comum, mas duas vidas, a vida normal e concreta da matéria e a vida do espírito, feita de imponderáveis e inversa. Esse é outro mundo, imenso como o mundo físico. No entanto, muita gente não o vê, não o compreende, não lhe admite a existência.
É realidade negada por muitos, por aí se vê que abismo de incompreensão divide os seres diversamente desenvolvidos. Muitas das coisas aqui narradas se referem exatamente a essa vida para tantos inacessível. Dos conceitos aqui registrados, muitos baixarão nas asas da inspiração do mundo íntimo do espírito, isto é, graças à inversão do sentido normal da corrente vibratória. A visão, narrada em 2 dos capítulos precedentes desse volume, formou-se opticamente na retina, mas de olhos fechados, graças à projeção interior, com a mesma sensação causada pela visão óptica normal. Essas páginas constituem viva aplicação dos princípios já expostos. São essas afirmações nada mais, nada menos que resultado experimental. Cada uma das 2 vias, consideradas de per si, representa a metade da dupla vida total. A verdadeira vida completa é binômio bipolar e bifronte. Eis nova aplicação da universal lei de dualidade. E até mesmo, neste caso, o binômio se equilibra em 2 termos inversos e complementares. Observemos mais ainda. Temos espírito e corpo, o imponderável e a matéria, consciência e fenômeno, o eu e o ambiente, a vida interior e a exterior, contemplativa e ativa, a percepção espiritual e a percepção fisiológica, a impressão subjetiva proveniente do mundo interior e a impressão objetiva proveniente do mundo exterior. O primeiro termo é eletricamente positivo, o segundo negativo. O primeiro é em ondas curtas, o segundo em ondas longas. Um é de alta, o outro de baixa frequência. E na passagem de um a outro extremo, e vice-versa, deve dar-se mudança de sinal, de comprimento de onda e de frequência, muito mais notável que a simples normalização das imagens ópticas. Entramos ao nascer no segundo tipo de vida e dele saímos ao morrer. Ao morrer, entramos no primeiro e dele saímos ao nascer. A própria lógica da arquitetura do universo impõe esses equilíbrios todos. A verdadeira vida completa e íntegra oscila continuamente de um a outro de seus polos. Só assim, percorrendo alternativamente um e outra metade, o ser incompleto pode viver a vida integral. O tipo comum está na Terra, do lado que parece vida, mas é morte, se visto do lado oposto. Para os do além, ele parece indivíduo entorpecido, à mercê da ilusão dos sentidos. O evoluído não sabe viver apenas a vida dos vivos, mas vive também a vida dos mortos. De um lado é dia, do outro noite, de um lado luz, do outro trevas, tudo conforme, é claro, com a posição em que nos encontramos. Na Terra, para os vivos, a via direta e normal da percepção é a fisiológica. A inversa e excepcional é a via espiritual. Para os mortos, ou melhor, para os vivos de além-túmulo, a via direta e normal da percepção é a espiritual. A via inversa e excepcional é a via fisiológica. Entre as 2 formas de sensibilidade existe a mesma relação que entre vigília e sono. A primeira caracteriza-se por percepção límpida e exata. A segunda oferece-nos percepção vaga, sonambúlica. Quando o estado ativo se manifesta num lado da vida, as qualidades do outro lado oposto permanecem latentes em estado de espera e em repouso. Assim, funcionando cada um por sua vez, desenvolve-se graças a essa atividade alternada, enquanto a outra parte, a antítese do binômio, permanece por sua vez à espera. Essa oscilação entre atividade e repouso, entre ausência e presença, entre vida e morte, constitui o ritmo do fenômeno vida, em relação a cujos ritmos se fazem as harmonias universais. O fenômeno vida não pode constituir exceção dessa lei de simetria, de justiça compensadora. Em nosso universo, tal como está construído, não passa de absurda
qualquer posição de desequilíbrio não compensado pelo correspondente impulso contrário. Uma única exceção faria desabar todo o edifício. A percepção inversa, espiritual, pode dar-nos ideia do tipo de sensações dominantes do além-túmulo. Além disso, se aparecem também neste mundo e, portanto, existe como um fato objetivo e experimental, clarividência, inspiração, visões, profecia. É-nos lícito perguntar para que servem, tendo em vista as finalidades biológicas, as qualidades supernormais. Não nos esqueçamos, a natureza em todas as coisas existentes, pelo simples fato de existirem, devem ter objetivo determinado. Trata-se de qualidades que esperam sua vez de entrar em atividade. Estão adormecidas agora, mas viverão na outra vida, que chamamos morte. Por isso, enquanto a sensação terrena resulta da vibração específica de uma série de células enfileiradas à maneira de canais condutores, no além-túmulo, a sensação é causada por um estado vibratório sutil de ondas curtas e alta frequência, que, todavia, abrange todo o ser imaterial. Teremos sensações de grande extensão e alcance, se comparadas com as sensações limitadas, mas precisas da vida terrena. No entanto, para nós, que estamos chumbados às vias limitadas dos sentidos, pareceriam evanescentes, imateriais, indefinidas, flutuantes e sonambúlicas. A sensibilidade do desencarnado é difusa, não possui órgãos específicos aptos a captar vibrações particulares e definidas. Sensibilidade para nós estranha e fantástica, como que adormecida em transe, sensibilidade de conjunto e não de minúcias como a nossa, mais sintética do que analítica. Assistimos, neste caso, a uma espécie de valorização da sensibilidade, entendida de acordo com o sentido terreno, que em compensação aumenta de intensidade relativamente às qualidades opostas àquelas qualidades materiais em que se lhe torna maior a debilidade, isto é, como generalização e abstração. Assim, a verdadeira solução dos problemas reside mais na intuição do que na razão. A centelha reveladora brilha no espírito intuitivo e não no cérebro raciocinante, que não cria, mas apenas explica e aplica. Da parte do corpo temos o espaço e o tempo, quer dizer, o limite. Da parte do espírito, o infinito e a eternidade. A extinção dos limites importa na ambiguidade e na presciência do futuro. O eu espiritual vê longe, vê o conjunto, é bem orientado, sábio, olimpicamente calmo. O eu vegetativo está encerrado no espaço e no tempo, isto é, na prisão do limite, está sujeito a fatigantes corridas para superá-lo, anseia pela evasão, é analítico e desorientado, vive e percebe apenas as particularidades entre coisas insignificantes e transitórias. O mundo de além-túmulo é o dos valores morais. O mundo de aquém-túmulo é o dos valores materiais, da luta, do trabalho, da riqueza. O senso moral emana do espírito. Tudo isso naturalmente presume adequado desenvolvimento até mesmo em relação ao lado espiritual da vida. Sem ele não podemos alimentar a esperança de encontrar as qualidades que lhes são inerentes. Do lado de lá, atividade especulativa e abstrata, deste atividade utilitária e concreta. Duas formas de vida, duas linguagens completamente diferentes. Contemplação e ação. Todo mundo tem virtudes e qualidades próprias e uma escala de valores exclusiva. No topo da escala de valores terrenos coloca-se o interesse egoísta. No da escala de valores espirituais estão a bondade e a justiça. O Evangelho, o reino dos céus, pertence ao mundo do lado de lá. São luzes que dele promanam, revelando-o. Cada um de nós imagina o paraíso a seu modo e luta para conquistá-lo, ou do lado de cá ou do lado de lá.
Quem hoje goza na terra, amanhã sofrerá na outra vida. Quem hoje sofre no mundo, amanhã gozará no céu. O Sermão da Montanha, quando diz: bem-aventurados os que sofrem, amanhã gozarão, exprime a lei de dualismo e equilíbrio e mostra uma das aplicações de sua lógica e justiça supremas. Quem executa bem suas tarefas neste mundo, executa mal suas tarefas do lado de lá e ao contrário. Os valores se invertem. Assim, a sublime loucura da nobreza se explica como condição necessária da grande riqueza espiritual. A qualidade do espírito é a sensibilidade e todo espiritual é um sensitivo. O evoluído é do tipo biológico que conhece essa outra vida também e os seus valores. Tudo isso o involuído ignora. Aquele tipo biológico é o canal por onde esses valores descem na Terra e fator de fecundação espiritual da matéria. A tarefa do artista consiste em plasmar a forma que nos revele o imponderável, representando-o a nossos olhos. Deve, pois, inspirar-se em valores eternos. Se, no entanto, vai buscar inspiração a coisas rasteiras, representando os valores terrenos, o artista trai e deixa de cumprir a própria missão. Dos equilíbrios da vida participam também as atividades supranormais, que outra coisa não representam senão legítima função biológica. Por aí se vê que a sociedade humana precisa também do artista, do inspirado, do gênio, do santo. Embora quase sempre incompreendidos e maltratados, são indispensáveis. Cabe-lhes a tarefa de, enfrentando sozinho todo risco e canseira, mergulhar nos abismos do mistério, apoderar-se-lhe dos valores e trazê-los até ao plano humano, a fim de dinamizá-lo, orientá-lo, dirigi-lo. A matéria não é autossuficiente, sabe viver e progredir apenas se animada pela divina centelha do espírito. Aqueles seres, ainda raros, representam na sociedade as células especializadas na função evolutiva. O evoluído mostra-se incapaz de progredir sozinho e fortalecer-se. Por isso, necessita dessas antenas reveladoras e desses canais dinâmicos. Os sábios equilíbrios da lei suprem-lhe essa incapacidade, fornecendo-lhe esses apoios. Ele então crê. Quem se revela incapaz de, por si mesmo, ver, é constrangido a acreditar piamente em quem vê por ele. Quem não sabe, à custa dos próprios meios, subir o áspero caminho espiritual, se vê obrigado a apoiar-se em quem o sabe e a depositar confiança em quem, tendo visto, dá testemunho de tudo quanto viu. Por isso, quem sabe assume o compromisso de testemunhar a verdade. Se cala, traz sua função biológica de célula evolutiva, mesmo que proclamar a verdade possa às vezes levar ao martírio. Na divisão do trabalho da vida, a parte que lhe toca é essa. Se não puder oferecer a todos a prova direta do que, por transcender as capacidades e experiências comuns, se mostra inconcebível, sua vida de evoluído, orientada de modo bem diverso, deve ser tão sublime que constitua prova bastante. Desce, desse modo, até nós a evanescente realidade do espírito, que, embora lhe constitua a própria alma, nossa vida concreta sempre nega. A estranha e longínqua realidade que gostaríamos de esquecer, estamos continuamente seguindo, invocando-a nas preces, representando-a nos ritos, materializando-a nas criações artísticas. A humanidade concorda de tal modo com a existência do invisível que, com o fundamento nesse acordo, tornou-se possível o aparecimento das religiões. Se estas existem, possuem tanta importância histórica e social e exercem poderosa influência na vida dos povos. Daí se conclui que elas satisfazem uma necessidade, um instinto e, por isso, desempenham uma função. De fato, na natureza, todo apelo que exige resposta possui significado bem determinado. Normalmente, somos incapazes de, sozinhos, chegar até o espírito.
Não o vemos, embora nos chame e nos atraia. Foge-nos e, no entanto, está entre nós. Comove-nos e nutre-nos. A realidade cotidiana, colocada bem no outro extremo da vida, nega-o, embora lhe presuma existência. Assim, através dessa via sensorial invertida por nós examinada, o Espírito desce até nós e se comunica conosco. Eis o que acontece quando o crucifixo de São Damião falou a São Francisco. Joana d'Arc ouve as vozes em Do Ré Mi. Teresa Neumann vê a Paixão de Cristo. A beata Ângela de Foligno escreve movida por inspiração. São João, na ilha de Patmos, o drama do Apocalipse. Tanto na visão como na audição supernormais, a percepção vem do mundo interior e não do mundo exterior. Isso levou muita gente a acreditar se tratasse de tipos de alucinações patológicas apenas porque anormais, de projeções subjetivas e só por isso irreais. No entanto, a subjetividade constitui exatamente a característica lógica e natural. A sensação se origina de vibração que não provém do mundo exterior, mas do mundo interior. Não deriva de fonte objetiva dotada de existência própria, independentemente do sujeito, per se estante, em si mesma iguais para todos, embora ainda neste caso o modo de percebê-la não seja o mesmo para todos. Assim se explica e justifica a subjetividade da percepção, isto é, porque a luz e o som apenas possam ser percebidos pelo sujeito. Os homens normais não percebem coisíssima alguma, embora presentes, não veem nem ouvem. Para que tivessem idêntica sensação, igual capacidade de ver e ouvir, deveria encontrar-se nas mesmas condições particulares e excepcionais do sujeito. Com isso, se torna muito difícil, não lhes resta senão tentar reconstruir, reduzindo-a do estado do sujeito, essa fugacíssima realidade íntima. Quando a ciência estuda esses fenômenos, o germe da incompreensão já se encontra nas suas premissas, isto é, na dúvida, e o seu método de investigação, quer dizer, na experimentação objetiva e na sua atitude sensória, cerebral e racional. Mas no êxtase, como na prece, não nos armamos de instrumentos de análise, de aparelhos de laboratório para aumentar nossa capacidade de observação, mas abandonamos-nos inteiramente à visão introspectiva, fechamos os olhos e concentramos-nos, olhamos para dentro de nós mesmos, do lado do espírito, isto é, exatamente na direção contrária à seguida pela ciência. O antagonismo entre ciência e fé, embora não se apoiem em razão substancial, visto como constituem ambos apenas os dois extremos opostos da verdade e dois aspectos da realidade, nasceu precisamente do fato de que a fé diz respeito ao mundo interior, ao espírito, e a ciência se refere ao mundo externo, à matéria. Todas essas afirmações nossas parecem fantasia aos olhos da ciência, justamente porque não resultam da observação, e sim da introspecção, exames orientados para direções diametralmente opostas. A realidade do positivismo científico constitui uma das metades da realidade completa. A outra é a dos artistas, poetas santos, pensadores místicos, inspirados, é a de todos os homens do espírito.